Eu sou António Eloy, sou neste momento sou o quê? Neste momento sou um empresário ambiental, escritor, um ativista social e pronto. E há 40 anos que estou envolvido nas lutas ambientais em Portugal, porque passado o período revolucionário, mesmo durante o período revolucionário, já tinha tido contacto com pessoas notáveis do movimento ecologista, Afonso Cautela, Gonçalo Ribeiro Teles. Passado aquele período em que, como conto em algum dos meus livros, estive envolvido noutras ações políticas pelos direitos, os direitos cívicos, sociais. Recordo-me que antes do 25 de Abril tínhamos uma situação pavorosa, falta de direitos, falta de liberdade, tínhamos a guerra colonial e, portanto, eu venho ainda desse tempo, de lutas anticoloniais, lutas pelas liberdades, e depois do 25 de Abril encontrei uma âncora na luta pelos direitos civis e também pelos direitos ambientais. E desde essa altura tenho andado envolvido com muitos movimentos, fui um dos fundadores da secção portuguesa da Amnistia Internacional, continuo a ser membro, depois de ter sido dirigente, e tive em vários grupos ecologistas que tiveram uma importância relativamente grande em Portugal, o Comitê Antinuclear de Lisboa, o Não à Opção Nuclear, estive num grupo ecologista na faculdade, depois estive nos Amigos da Terra, estive no FAPAS, e agora sou coordenador ibérico do MIA, que é um agrupamento de todos os grupos ecologistas da Península Ibérica, com o objetivo de levar o governo espanhol a determinar um calendário para o encerramento das centrais nucleares. E no quadro desta luta, um velho amigo e camarada meu, o António Mota Redol, convidou-me para fazer uma apresentação em Vila Franca de Xira para juntar duas lutas. Uma luta em que eu também estive envolvido desde antes desta luta começar, que é a luta contra a mineração de urânio no centro de Portugal, e eu estive envolvido nesta luta. Ainda as minas de urânio produziam este minério. Estive em Viseu numa conferência em que tive que sair pela porta dos fundos porque os sindicalistas ficaram muito ofendidos por eu querer fechar a mina, porque a mina era uma fonte de poluição e uma fonte de degradação da vida dos trabalhadores. Hoje, muitos desses sindicalistas que na altura me queriam bater são companheiros nesta luta pelos direitos de saúde e pela compensação dos mineiros pelos anos de trabalho que deram sem serem adequadamente compensados pelo Estado, o Estado que herdou o património da empresa mineira que explorava o urânio na Urgeiriça. Mas, um pouco conhecendo o Mota Redol, o meu passado, achou que seria interessante eu trazer um relato da experiência das lutas dos ex-mineiros, agora ressarcidos adequadamente, pelo menos em termos de compensações financeiras, porque em termos de saúde nunca haverá ressarcimento possível, eu trazer uma informação e alguns dados sobre como é que essa luta se tinha desenvolvido, para dar alguma força àqueles que foram afetados pelo que eu considero até hoje talvez o único acidente industrial grave em Portugal que ocasionou quase 2 dezenas de mortes, neste caso 14 mortos confirmados e quase 400 pessoas vítimas para sempre de uma bactéria, da bactéria da Legionella. E então eu desloquei-me a Forte da Casa,
no Conselho de Vila Franca de Xira, para uma sessão. Era uma noite muito agreste, uma daquelas noites no final do ano passado, que choveu a cântaros, e eu até pensei, vou lá e vai estar o Mota Redol e o dono da casa e não vai estar ninguém. Depois cheguei lá, estava cerca de uma dezena de pessoas, e eu devo dizer, fiquei muito sensibilizado, porque essa dezena de pessoas, 3 pelo menos, identificaram-se como sendo afetados, como sendo legionários, como eu gosto de referir entre aspas. Portanto, foram afetados pela bactéria. Uma senhora, inclusivamente, mostrava um estado de grande ansiedade. Depois falei com ela, está a ter acompanhamento psicológico, está de baixa desde essa altura. Tem, obviamente, sequelas, como todos os afetados, sequelas inacreditáveis. Eu contei a história das lutas pelo ressarcimento dos ex-mineiros e das populações da zona da Urgeiriça, e fiz uma sugestão, dei talvez o primeiro empurrão para a constituição de uma associação dos afetados por este grave acidente industrial, onde há também uma responsabilidade evidente e clara por parte do Estado, por parte das autoridades que não fiscalizaram adequadamente o funcionamento desta indústria e depois do acidente foram negligentes no processo da identificação das suas causas e no processo de ativação da atribuição de responsabilidades às indústrias que levaram a que esta bactéria proliferasse e fosse disseminada por esta zona de Vila Franca e também de Loures. E portanto, procurei estimular, falei com algumas pessoas, depois cheguei a estabelecer alguns contactos com as entidades responsáveis pelo acompanhamento sanitário, consegui perceber que, como em tudo no nosso país, teoricamente, há uma estrutura de acompanhamento sanitário, mas há uma estrutura, mas não, as pessoas que foram afetadas não são informadas que existe uma estrutura e que têm direitos, isenções como é que se diz, podem passar à frente de outras pessoas no Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, mas os afetados não sabem nada disto, ou seja, isto está no quadro da lei, mas não há informação às pessoas. As pessoas não sabem, inclusivamente não sabiam, e depois de uma nova sessão em que eu fui a Vila Franca, já mais direcionada para este problema, eu referi isto, há direitos que infelizmente não estão a ser divulgados, assim como há alguns mecanismos já de compensação que foram ativados. Muito poucos, escassíssimos. O Estado necessita de se chegar à frente e não pode esperar que o Tribunal condene as indústrias a uma indemnização, ainda por cima sabendo que as indústrias estão a fugir a qualquer lógica de indemnização, estão a ameaçar com a falência e a falência implica que as pessoas fiquem penduradas. O Estado deve desde já assumir as indemnizações e as compensações às pessoas que também foram afetadas pelas suas negligências e por isso estimulei e dou o meu carinho e algum apoio ao Joaquim Ramos e à Associação dos Afetados da Legionela, que entretanto foi constituída, para que pressionem o Parlamento, pressionem o Governo, pressionem as autoridades e também junto do processo judicial estabeleçam uma frente unida, porque uma das questões que na altura se punha é que cada um dos afetados estava a engordar, expressão entre aspas, estava a engordar um advogado. E isto é um perfeito disparate, porque quanto mais houver a junção de todos os processos, mais força o processo tem e mais força a parte queixosa pode ter em processo judicial. Em vez de termos 300, 400 e poucas pessoas queixosas, neste caso os mortos serão os seus familiares, temos uma só entidade que se queixa e que pode ser depois ressarcida adequadamente. Portanto, este é um processo que é um processo relativamente linear, mas que em relação ao qual continua a haver uma grande falta de
de empenho. Nunca vi, não vejo ainda hoje qualquer atitude dos movimentos ecologistas em relação a esta situação. Não vi nenhum comunicado de qualquer movimento em relação a estes afetados, quando estes afetados são, de facto, os principais castigados por um acidente industrial grave com negligência das empresas, da empresa de produção de adubos e outra que agora não me recordo, mas também tem a ver com uma produção deste tipo, e do Estado que foi negligente. E eu penso que isto é uma situação que deve ser tornada, chegar à comunicação, chegar às universidades, chegar a todos aqueles que se preocupam com um ambiente mais saudável em Portugal. A luta ambiental é a luta pela continuação e pela obtenção da maior felicidade possível para a humanidade. E se no ambiente não for preservado, a humanidade não pode ser feliz. E o ambiente ser preservado é também desenvolver algumas das articulações da sustentabilidade ambiental, que é a justiça social, implicando a solidariedade, o estabelecimento de paz e de fraternidade entre os povos, que também tem a ver com o ambiente e a sustentabilidade, o desenvolvimento de relações justas entre os géneros, entre os homens e as mulheres, entre os vários géneros que hoje se afirmam, os homossexuais, os transgénicos, todos esses, os direitos de todas as pessoas. Isto tudo, para mim, está articulado com a lógica de defesa do ambiente. A defesa do ambiente não é a defesa do só, também, mas não é só a defesa dos abutres, a defesa do lobo, a defesa das espécies em vias de extinção ou das espécies ameaçadas. A luta pelo ambiente é uma globalidade, é também a defesa do homem e da mulher e de todas as relações que essa relação implica. E essa relação implica, desde logo, os direitos ao corpo, que é hoje uma das grandes campanhas da Amnistia Internacional, o direito ao nosso corpo e ao nosso corpo no âmbito das suas diferentes potencialidades, e as potencialidades têm que ser opções individuais, mas também o direito à sexualidade, o direito ao prazer, e tudo isso tem a ver, para mim, tem um encaixe na luta ambiental, que é uma luta também pelos direitos, é uma luta fundamentalmente pelos direitos civis, e os direitos civis devem ser também as liberdades públicas, a liberdade de expressão, e sobretudo a limitação do poder da grande finança, das multinacionais, que estão a destruir de facto o planeta em nome de uma coisa que não existe, que é o valor moeda. O valor moeda não existe, o que existe é o valor de uso e o valor de troca dos produtos que retiramos da natureza.